No início do século XV, o mundo ainda era um mistério. Os mapas eram incompletos, os mares temidos e cheios de lendas. Mas em um pequeno país na ponta da Europa, um grupo de homens ousou sonhar com o impossível: descobrir o que havia além do horizonte. Portugal. Como um reino tão pequeno, cercado por potências maiores, conseguiu conquistar os oceanos e mudar o rumo da história? E mais, o descobrimento do Brasil foi mesmo um acaso ou parte de um plano muito bem traçado? Hoje, você vai entender como Portugal se tornou pioneiro nas grandes navegações, uma jornada de fé, ambição e coragem, de Ceuta até o Brasil. Antes das grandes navegações, o mundo europeu era muito menor, pelo menos no mapa. A Europa dependia das rotas terrestres que ligavam o continente ao Oriente, e era de lá que vinham produtos exóticos e valiosíssimos: pimenta, cravo, canela, seda, porcelanas. Esses produtos cruzavam o Oriente Médio e chegavam à Europa pelas mãos dos mercadores italianos, especialmente os de Veneza e Gênova. O resultado? Preços altíssimos e monopólio total do comércio. Portugal e Espanha ficavam praticamente de fora. Mas havia um segundo motivo que impulsionava os reinos ibéricos: a fé. Os reis cristãos queriam expandir o cristianismo e enfrentar o domínio muçulmano ainda forte no norte da África. O comércio e a fé se misturavam. Lucro e cruz se tornaram o combustível da expansão. Mas como um pequeno reino como Portugal poderia desafiar os gigantes do comércio mundial? A resposta começa em 1415. Em 1415, o rei Dom João I conquista a cidade de Ceuta, no norte da África. Foi o primeiro passo da expansão ultramarina portuguesa. Ceuta era um importante porto muçulmano. Controlava o comércio entre o Mediterrâneo e o Atlântico. Com essa conquista, Portugal garantiu uma base estratégica para explorar novas rotas e, de quebra, começou a participar do comércio africano. Foi também em Ceuta que os portugueses perceberam algo: as riquezas da África podiam ser acessadas pelo mar. A partir dali, o olhar do reino voltou-se para o Atlântico, e havia um homem que enxergava muito além do horizonte: o infante Dom Henrique, o navegador. Ele sonhava em levar Portugal cada vez mais longe, mas o que será que Dom Henrique sabia ou suspeitava sobre o mundo que existia além das costas africanas? Dom Henrique organizou expedições e incentivou o desenvolvimento da navegação. Reuniu pilotos, cartógrafos, construtores navais e estudiosos em um verdadeiro centro de experimentação marítima, conhecido como Escola de Sagres. Lá, os portugueses aperfeiçoaram o uso de instrumentos como a bússola, o astrolábio e as cartas náuticas. Mas, acima de tudo, desenvolveram a caravela, um navio leve, rápido e capaz de navegar mesmo contra o vento. Era a ferramenta perfeita para explorar o desconhecido. Cada viagem tornava-se uma aula, cada erro uma lição. Portugal estava transformando a navegação em ciência. Mas o que afinal eles buscavam? Ouro? Especiarias? Glória? Ou algo ainda maior? Os navios começaram a descer lentamente a costa da África, e a cada novo trecho explorado, um pedaço do mistério se desvendava. Em 1434, Joanes ultrapassa o temido Cabo Bojador, ponto onde muitos acreditavam que o mar fervia
e monstros devoravam os navios. Mas nada disso era real. O feito de Anis provou que o medo podia ser vencido e abriu caminho para as próximas gerações de navegadores. Nas décadas seguintes, os portugueses construíram feitorias, pequenos entrepostos comerciais ao longo do litoral africano. Passaram a negociar ouro, marfim e, tristemente, escravos. Em 1488, Bartolomeu Dias alcançou um marco histórico. Dobrou o Cabo das Tormentas, no extremo sul da África, que mais tarde seria rebatizado como o Cabo da Boa Esperança. Portugal tinha, enfim, o caminho para o Oriente, mas ainda faltava alguém para seguir até o fim dessa rota. Quem teria coragem de tentar? Em 1498, Vasco da Gama chega à cidade de Calicut, na Índia. O impossível havia se tornado realidade. Pela primeira vez, a Europa tinha um caminho direto para o comércio das especiarias do Oriente: pimenta, cravo, canela, seda, pedras preciosas. Tudo isso agora podia ser transportado por navio, sem depender das antigas rotas controladas pelos árabes e italianos. Portugal se tornava uma potência global, um império comercial, religioso e marítimo. Mas enquanto os portugueses alcançavam a Índia, outro reino, a Espanha, fazia uma descoberta que mudaria o rumo da história: um novo continente do outro lado do oceano. E essa nova descoberta colocaria Portugal e Espanha frente a frente em uma disputa mundial. Em 4 de maio de 1493, a Bula Intercoetera estabeleceu um acordo que determinava as regiões de exploração de cada uma das nações ibéricas. De acordo com o documento, uma linha imaginária a 100 léguas, 660 quilômetros da ilha de Açores, dividia o mundo, determinando que todas as terras a oeste dessa linha seriam de posse da Espanha e a leste seriam fixados os territórios portugueses. Dessa maneira, a disputa parecia resolvida. No entanto, por motivos não muito claros, o rei Dom João II exigiu a revisão do acordo diplomático. Alguns historiadores levantam a hipótese que a coroa portuguesa sabia da existência de terras na parte sul do novo continente. Dessa maneira, as autoridades lusas mais uma vez ameaçaram a Espanha caso o pedido de revisão não fosse acatado. Mais uma vez, o Papa foi convocado para intermediar novas negociações. Em 1494, os dois reinos assinaram o Tratado de Tordesilhas, um acordo mediado pelo Papa Alexandre VI, que traçava uma linha imaginária no mapa do Atlântico. Tudo o que estivesse a oeste dessa linha seria da Espanha. Tudo o que ficasse a leste, de Portugal. A ideia era evitar conflitos, mas na prática era uma forma de dividir o mundo em duas metades. O curioso é que, sem perceber, essa linha passava exatamente por uma terra que ainda não havia sido descoberta, um território que em breve entraria para a história. O que será que havia do lado português dessa linha? O destino trataria de revelar. Em abril de 1500, uma frota comandada por Pedro Álvares Cabral parte de Lisboa com destino às Índias. Mas no meio da viagem, algo inesperado acontece. Após navegar em direção sudoeste, as caravelas avistam terras desconhecidas. Era o Brasil. Há quem diga que foi um desvio acidental, causado pelos ventos e correntes do Atlântico. Mas há quem acredite que o desvio foi intencional, que Portugal já sabia da existência dessas terras e só aguardava o momento certo de reivindicá-las. Cabral desembarca, ergue uma cruz e toma posse da terra em nome de Portugal. Os primeiros contatos com os povos indígenas são de curiosidade e espanto mútuo. Ninguém imaginava que aquele encontro daria origem a séculos de colonização, exploração e transformações profundas. O que parecia um acaso
talvez fosse o início de um plano muito bem calculado. Afinal, o Tratado de Tordesilhas garantia que aquelas terras estavam justamente do lado português da linha. Será que o descobrimento do Brasil foi mesmo um acidente ou uma jogada política calculada? As grandes navegações mudaram tudo. Pela primeira vez na história, os 4 continentes estavam conectados: Europa, África, Ásia e América. O comércio se globalizou, a cultura se misturou e o cristianismo se espalhou pelo mundo. Mas esse processo também trouxe violência, escravidão e destruição de culturas inteiras. O preço da expansão foi alto, muito mais alto do que se imaginava. Portugal descobriu o mundo, mas o mundo também transformou Portugal. Das praias de Ceuta ao litoral do Brasil, os portugueses traçaram uma rota que redefiniu a história da humanidade. Mas fica uma pergunta: até que ponto a ambição pelo ouro e pela fé justificou o preço pago por tantos povos? Essa é uma história que o tempo ainda tenta responder. Se você gostou desse vídeo, deixe o like e considere se inscrever para não perder mais um capítulo de história. Um forte abraço e até o próximo capítulo.